Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana nós vamos prosseguir com o NetMaui, apresentando agora os layouts utilizados nas aplicações NetMaui. As classes de layout do NetMaui permitem que você organize e agrupe os controles da interface do usuário na sua aplicação. Para usar essas classes, você tem que conhecer como o layout posiciona e dimensiona os seus elementos filhos. Aqui nessas figuras, nós temos aqui uma amostra dos layouts do NetMaui e elas dão uma ideia de como é o posicionamento dos elementos, mostrando aqui visualmente as diferenças entre os layouts. Então, os principais layouts usados no NetMaui são o Stack Layout, o Absolute Layout, o Grid e o Flex Layout. Nós vamos iniciar com o Stack Layout. O Stack Layout, ele organiza elementos, que são as views filhas, em uma pilha unidimensional, horizontal ou verticalmente. E ele pode ser usado como um layout pai, que vai conter outros layouts filhos. As propriedades principais do Stack Layout são a propriedade Orientation, que representa a direção na qual as views filhas são posicionadas e suporta as opções horizontal e vertical, sendo que a opção vertical é a opção padrão, que está implícita, você não precisa informar essa opção. A outra propriedade é a propriedade Spacing, que vai indicar a quantidade de espaço entre cada view filha dentro do Stack Layout. E a propriedade Margin, que representa a distância entre um elemento e os seus elementos adjacentes aqui organizados pelo Stack Layout. Então eu vou abrir aqui o Visual Studio 2022 com o projeto que nós criamos na primeira semana, o projeto Maui Demo. E aqui eu vou iniciar criando uma nova página. Vou vir aqui, em Project, Add New Item, vou selecionar a opção aqui, NetMaui, e vou marcar NetMaui Content Page XAML. E aqui eu vou criar uma página, uma page, que eu vou chamar de Stack Layout Demo. Vou clicar aqui em Add, e aqui eu tenho aqui, a minha Content Page criada. A seguir eu vou alterar o código do arquivo app.xaml.cs, definindo que a main page do meu projeto aqui, que vai ser iniciado, vai usar agora essa página que eu acabei de criar, que é a Stack Layout Demo. Então observe que eu estou definindo aqui a utilização da Stack Layout Demo dentro de uma Navigation Page. Então agora eu vou retornar aqui para a minha Stack Layout Demo XAML, e aqui eu tenho o código XAML que está usando um vertical Stack Layout. Vamos ajustar esse código para usar o Stack Layout. Então eu vou remover aqui a palavra vertical e pronto. Tenho uma Content Page e estou usando o layout Stack Layout. Aqui eu vou ajustar o texto aqui dessa label aqui, Vou definir o texto 1, vou definir aqui uma font size igual a 20 e vou aqui, definir uma propriedade de cor de fundo, que é o background color. E aqui eu vou definir a cor amarela, yellow. Pronto. Então eu vou executar agora, eu estou selecionando a opção aqui de Android Emulator e eu tenho o meu emulador, que já está em execução, estou trazendo ele aqui para a área de visualização. Então eu vou ajustar aqui o tamanho e vou trazer o meu emulador aqui, para ficar visível a execução da nossa aplicação. Vou recolher aqui, então está aqui a minha página Stack Layout Demo, eu estou usando o Stack Layout. Então, se eu executar pressionando aqui F5, nós vamos ver a renderização aqui no emulador da nossa página que está usando o Stack Layout, onde eu tenho um controle label dentro do Stack Layout. Então, está aqui a renderização da minha aplicação. Então aqui eu tenho a renderização aqui da minha página, onde eu tenho o Stack Layout e eu tenho aqui o controle label exibindo o texto e a cor de fundo. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou copiar e colar e vou alterar a cor de fundo. Vou definir aqui mais uma, duas, três, mais 4 labels aqui, definindo cores de fundo. Então nós já podemos ver a renderização aqui, amarelo, azul, vermelho, verde e A. Então, por padrão, o Stack Layout adota a orientação vertical, como nós vemos aqui no emulador. E aqui agora eu vou usar a propriedade Margin. Vou definir aqui uma margem igual a 10. Então percebeu o espaçamento entre
as labels e aqui a minha página. Eu posso aumentar isso aqui para 20 e eu vou ver visualmente aqui, ó, como que essa propriedade está funcionando. Eu posso definir também o espaçamento entre os elementos usando a propriedade spacing. Por exemplo, se eu definir aqui spacing igual a 20, você notou aqui que o espaçamento entre as labels aumentou. Posso definir isso aqui com um espaçamento menor, então é dessa forma que essa propriedade atua. Agora, se eu quiser definir aqui uma orientação horizontal, eu vou ter que usar a propriedade orientation e definir aqui, ó, o horizontal. Deixa eu definir uma margem aqui para ele renderizar aqui para gente. Pronto, olha aqui, ó. Então, essa seria a renderização usando a orientação horizontal. Então, ó, no Stack Layout, se o tamanho do elemento, que são as labels aqui, não for definido explicitamente, como não está sendo feito, ele vai se expandir, tá vendo? Para preencher a largura ou a altura disponível, se eu usar aqui a orientação horizontal. Então aqui da mesma forma, eu posso definir aqui a propriedade margem e o espaçamento também. Vou colocar 5 aqui, ó. Então percebeu? Aqui eu estou usando a orientação horizontal. Então naturalmente eu posso empilhar aqui, ó, controles diferentes, né? Então ó, eu vou mostrar um exemplo agora de um Stack Layout que vai criar uma página de login usando mais de um controle. Eu vou copiar e colar o código. E olha aqui, ó, eu estou usando um Stack Layout e aqui nós temos a renderização, olha, com margem 20, estou usando uma label com uma fonte de tamanho 24, que é o sign-in, e estou usando 2 controles entry e um button. E aqui, ó, eu posso definir a entrada de usuário informando o usuário e a senha. Então esse seria um exemplo de Stack Layout onde eu estou empilhando controles diferentes. Isso é perfeitamente possível. Então vou retornar aqui para o nosso layout original. E aqui eu vou retornar aqui para vertical. Então o vertical eu não preciso informar, olha. Se eu não informo vertical, ele vai renderizar, ó, verticalmente as views filhas empilhadas aqui no Stack Layout. Agora, continuando, nós temos também as propriedades para fazer o alinhamento das views. Aqui, o alinhamento de uma view relativo ao seu pai, ela pode ser controlada definindo a propriedade Vertical Options ou Horizontal Options. E os valores suportados são Start, Center, End e Fill, sendo que Fill é o valor padrão. Então vamos ver como se comportam essas propriedades em relação ao alinhamento utilizado. Então, ó, nessa tabela eu tenho aqui a definição do alinhamento horizontal ou vertical e aqui essas propriedades. Então, ó, o Start no alinhamento horizontal ele vai se comportar da seguinte maneira, vai posicionar a view no lado esquerdo do layout pie. Na orientação vertical, ela vai posicionar a view na parte superior do layout pie. O valor end aqui, ó, vai posicionar a view no lado direito do layout pie, na orientação horizontal, e na vertical vai posicionar a view na parte inferior do layout pie. O fill vai garantir que a view preencha a largura do layout pie, na orientação ou alinhamento horizontal. E no alinhamento vertical, vai garantir que a view preencha a altura do layout pie. E o valor center vai centralizar a view no layout pie para o alinhamento horizontal e vertical. É importante destacar aqui, ó, que um Stack Layout ele vai respeitar os campos Start, Center, End e Fill apenas em views filhas que estão na direção oposta à orientação Stack Layout. Assim, view filhas em um Stack Layout orientado verticalmente podem definir as suas propriedades usando a opção Horizontal Options para esses campos aqui. Agora, as views filhas em um Stack Layout orientado horizontalmente podem definir as suas propriedades usando aqui, ó, a opção Vertical Options para esses campos aqui. Então isso é muito importante. Então vamos retornar aqui e ver isso funcionando. Eu tenho aqui um layout e eu agora vou definir aqui, ó, eu estou usando aqui a orientação vertical. Então eu posso definir a opção Horizontal Options. Deixa eu colocar o emulador aqui para ele ficar visível. Horizontal Options. E aqui eu tenho as opções, olha, Center, vamos selecionar Center, olha aqui, ó, ele centraliza, vamos selecionar Start, ele vai colocar aqui, ó, à esquerda, vamos selecionar End, ele coloca à direita, vamos colocar Fill, que é o padrão, volta ao que tínhamos originalmente, porque Fill aqui é o padrão. Então aqui eu estou usando Horizontal Options, porque aqui o alinhamento que eu estou usando aqui no Stack Layout é o padrão, que é a vertical. Então eu posso fazer o seguinte também, né? Vamos colocar uma margem de 20 aqui, ó. Eu posso definir essas propriedades
para cada um dos controles. Então, por exemplo, eu vou vir aqui, ó, vou definir aqui Horizontal Options como Start para Label com fundo Blue. Olha aqui, vou definir o Horizontal Options centralizado. Aqui o background, aqui essa opção aqui, Start é para o amarelo, né? E aqui, Center para o Blue, vou definir End para o vermelho e vou definir Fill para o Green. Então, olha aqui, ó, estou usando a propriedade Horizontal Options, Start, Center, End e Fill para cada um das labels das views filhas do meu Stack Layout. Então, da mesma forma que eu fiz aqui usando a orientação vertical, eu posso fazer para a orientação horizontal. Vamos retornar aqui para o nosso layout original. Vou desfazer tudo que eu fiz aqui, ó. Vamos voltar para o layout original. E agora eu vou usar a orientação horizontal. Vou definir uma margem aqui, ó, para ele renderizar. Pronto. Então agora eu posso, da mesma forma que eu defini para a orientação vertical, usar a propriedade Vertical Options, né, aqui, né? Tanto para o meu Stack Layout. Então aqui, ó, eu vou usar a opção Center. Tá vendo? Ele centraliza, End, Start. Agora ele está fazendo isso seguindo a orientação horizontal. E Fill, que é o padrão. E da mesma forma que eu fiz para outra orientação, vamos definir uma margem aqui, ó. Eu posso definir as propriedades Vertical Options para cada uma das labels. Então, vou repetir o código, só que usando agora aqui as opções de Vertical Options. Olha aqui, ó. Start, Center, End e Fill. Vertical Options Start para o amarelo, Vertical Options Center para o azul, Vertical Options End para o salmão e Vertical Options Fill, que é o padrão. Isso para orientação horizontal, da mesma forma que fizemos para vertical. Continuando, nós podemos também realizar o posicionamento dos controles. Então, para isso, nós usamos as propriedades Margin e Padding, que posicionam os controles em relação aos controles adjacentes. Então, ó, nessa figura aqui, ó, eu tenho uma visão de como essas duas propriedades atuam. Margin, ela vai definir a distância entre um elemento e os seus elementos adjacentes, olha. Enquanto que Padding vai representar a distância entre um elemento e seus elementos filhos. E é usada para separar o controle do seu próprio conteúdo. Então, aqui, ó, eu tenho dois stacks layout numa página e aqui eu tenho duas view filhas, pode ser label, podemos entender aqui como uma label. Então, ó, o padding vai definir o espaçamento entre a label e o stack layout, tanto à esquerda, à direita, no topo e na base, e a margem é a mesma coisa, à esquerda, à direita, no topo e na base. E aqui eu tenho a sintaxe que eu posso utilizar. Aqui eu tenho três possibilidades para definir esses valores. Usando um único valor, que vai ser aplicado à esquerda, à direita, ao topo e à base. Quando eu uso um valor, por exemplo, margem 5 ou padding 5, vai se aplicar ao left, top, right e bottom. Eu posso também definir dois valores, o horizontal e o vertical. Então, o horizontal ele vai se aplicar simetricamente aos lados direito e esquerdo. E o vertical vai fazer a mesma coisa para a parte superior e inferior do controle. E eu posso usar os quatro valores. Aqui eu estou definindo os valores para left, top, right e bottom. Então eu tenho essas três opções de atribuir valores usando as propriedades Margin e Padding. Então vamos retornar aqui ao nosso projeto. Eu vou retornar aqui ao layout original, copiar e colar aqui, ó. Então esse aqui, ó, é o meu stack layout com orientação vertical. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou definir um stack layout dentro de outro stack layout. Vou fazer isso aqui, ó, stack layout. E aqui, ó, eu vou copiar e colar essas três labels aqui, ó. Estou movendo elas daqui para cá. Então, visualmente, eu não tive nenhuma alteração, mas aqui eu tenho um stack layout dentro de outro stack layout. Então, aqui, ó, eu posso definir aqui, ó, a propriedade margem para o primeiro stack layout e para o segundo stack layout. Aí você vai ver como que vai atuar aqui, ó. Agora eu percebo que eu tenho aqui dois stack layouts. Agora eu posso também definir, ó, para esse stack layout a propriedade padding. E eu vou atribuir aqui os quatro valores, ó, 20, left, 10, 20 e 0. E aqui eu vou atribuir a margem para cada label com um valor diferente, ó. Aqui eu vou colocar uma margem 20, aqui eu vou colocar uma margem com dois valores, que vai atuar à direita e à esquerda, e aqui eu vou usar os quatro valores. Então aqui é o meu stack layout alinhado para label green, ó. Ele usa aqui a margem 20. Aqui eu estou usando aqui a segunda opção, onde eu estou atribuindo o valor horizontal e vertical, 10 e 15. Então 10 vai se aplicar ao lado direito e à esquerdo e 15
a parte superior e inferior. E aqui eu estou definindo os 4 valores. Aqui eu vou ter 0 à esquerda, 20 no topo, 15 à direita e 5 da base. Então é assim que funcionam as propriedades margem e padding, para poder posicionar aqui os controles usando o Stack Layout. No caso aqui eu estou usando 2 Stack Layouts. Naturalmente eu posso empilhar aqui dentro outros elementos de layout. Por exemplo, eu vou copiar e colar aqui um exemplo, onde eu vou usar aqui diversos elementos de layout. Olha aqui, aqui eu estou usando um frame, dentro dele um Stack Layout. Então aqui eu estou trabalhando com um Stack Layout, dentro dele um frame, dentro outro Stack Layout, depois um outro frame, um outro Stack Layout. Estou usando aqui alguns elementos de layout para montar aqui essa renderização usando um Stack Layout que está empilhando tudo, tá vendo? E além do Stack Layout, eu tenho também o Vertical Stack Layout. Esse Vertical Stack Layout ele vai organizar as views em uma pilha vertical unidimensional e ele é uma alternativa com um melhor desempenho para o Stack Layout. Ele vai se comportar da mesma maneira. Aqui no Vertical Stack Layout, se eu não definir o tamanho do elemento, explicitamente ele vai se expandir para preencher a largura disponível. Então o Vertical Stack Layout ele é igual ao Stack Layout, mas com um desempenho melhor, porque ele foi desenvolvido de uma forma que evita a execução de cálculos de layouts desnecessário que o Stack Layout tem que fazer, porque o Stack Layout suporta horizontal e vertical, e esse aqui não, ele já trabalha somente com vertical. A mesma coisa para o Horizontal Stack Layout, ele vai organizar as views filhas em uma pilha horizontal unidimensional e é uma alternativa com melhor desempenho ao Stack Layout. Então, se você for trabalhar somente com empilhamento vertical, usa o Vertical Stack Layout ao invés do Stack Layout, porque aqui você vai ter um melhor desempenho. A mesma coisa para o Horizontal Stack Layout. Então eu vou retornar aqui, vou dar um exemplo de Vertical Stack Layout, bem simples. Vou remover todo esse código aqui, e vou definir agora aqui, vamos abrir aqui o nosso emulador, que agora está vazio, né? Olha aqui, aqui eu estou usando o Vertical Stack Layout, estou definindo aqui, uma label com text nome, um entry com tamanho aqui de 200, altura de 50, então ele empilhando verticalmente, e aqui uma label, informe o nome, então aqui eu posso informar o nome, então esse seria o Vertical Stack Layout, empilhamento vertical. Agora eu vou dar um exemplo de Horizontal Stack Layout, olha. Aqui já tenho o mesmo exemplo usando o Horizontal Stack Layout. Estou usando aqui o Vertical Options como Start para iniciar à esquerda, a label aqui o entry e aqui eu posso entrar valores aqui e aqui eu tenho uma label. Estou empilhando aqui uma label, um entry e outra label usando o Horizontal Stack Layout. Eu posso também usar um alinhamento entre o Horizontal Stack Layout e o Vertical Stack Layout. Então, um Vertical Stack Layout e um Horizontal Stack Layout podem ser usados como um layout pai que contém filhos alinhados. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vou mesclar esses dois layouts. Então, aqui eu tenho um Vertical Stack Layout que está empilhando aqui 2 Horizontal Stack Layout. O nome com o entry e a label, e o outro Horizontal Stack Layout, a label com entry e a label, sendo empilhados verticalmente aqui no Vertical Stack Layout. Então aqui eu tenho as opções de nome e aqui eu tenho as opções da label. Então esse seria um exemplo onde eu estou alinhando o Vertical Stack Layout e o Horizontal Stack Layout. Então, nesta semana, era isso que tínhamos para apresentar. Então vimos o Stack Layout e o Vertical e Horizontal Stack Layout. E continuamos na próxima semana.